dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Cante na cidade do nosso Na Deus. cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a A terra. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, Por isso diante dele nós prostramos. queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu pois és. só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos Por prostramos. isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, nosso Deus, grande, soberano, único, vivo e poderoso. Em o nome de Jesus, nós entramos em oração. Nós chegamos diante do teu trono mais uma vez. Aqui estamos reunidos não em nome de homens, mas em nome daquele que venceu todas as coisas, em nome daquele que venceu o mundo, o pecado, a morte, e que está assentado à tua direita, Senhor, glorificado, cheio de poder, o único
que de fato pode ser glorificado, porque nos trouxe a salvação. Te agradecemos e te glorificamos, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o teu único Filho. Glorificamos o Senhor Jesus, que veio, que entregou-se por nós, que morreu por nós. Glorificamos o teu Espírito, que veio para substituí-lo, para nos guiar, nos ensinar, nos fazer lembrar de tudo que o Senhor nos disse. O Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece e não pode recebê-lo. O Espírito Santo que veio para nos ensinar todas as coisas. Sim, nós te glorificamos, te agradecemos por estarmos aqui, por este privilégio que tantas pessoas, muitas pessoas não têm, de saber que só há um Deus. Te glorificamos, Senhor, porque viemos aqui com o objetivo de te buscar, de te glorificar, de te exaltar. Este privilégio muitas pessoas não têm, porque muitas estão vivendo na ignorância espiritual, em trevas cegas, invocando a deuses de pau de pedra, invocando pessoas que morreram e permaneceram mortas, estão invocando até animais como se fossem Deus. Nós queremos agradecê-lo por mais um dia, agradecê-lo, Senhor, por saber que o Senhor é Deus, por saber que a tua palavra é digna de aceitação, de confiança. Todo aquele que nela confia, todo aquele que nela se apoia, encontra vida e capacidade para prevalecer sobre as lutas que o mundo apresenta. Queremos agradecê-lo, meu Deus, por saber que o Senhor ouve e responde. O salmista confessou dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele me ouve. E o Senhor ouve, e ouviu não apenas Davi, mas ouviu e ouve a todos aqueles que de coração te invocam, que crendo no teu nome, na tua palavra, te invocam. Sim, te agradecemos, porque o Senhor não mudou, és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Te agradecemos e pedimos para que o Espírito Santo abençoe e responda cada pessoa que está aqui te buscando, está te invocando com sinceridade. Elas não vieram em busca de homens, elas não vieram em busca de entretenimento, elas não vieram em busca de emoções, Senhor. Todos nós viemos buscar a tua face, a tua presença. Todos nós viemos para
ouvir, Senhor, a tua voz, para receber a instrução que vem do alto, não da mente humana, não da capacidade intelectual de homens, mas a instrução que vem do teu Espírito. Venha, Senhor, e responda mais uma vez a nossa oração. Que o Espírito Santo venha revelar Jesus dentro daqueles que ainda não o conhecem, e talvez o conheça apenas de ouvir falar, mas que não o conhece. Lembra-te de Jó, quando disse: eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque o Senhor se revelou para ele de um modo poderoso. Revela, Espírito Santo, Jesus aos corações que não o conhecem. Venha, opera, trabalha para que haja regeneração, para que as pessoas que ainda não nasceram do Espírito Santo possam nascer do Espírito Santo. Fortaleça cada um, multiplica-lhes as forças, Senhor. Conceda a fé que remove montanhas para aqueles que, quem sabe, estão diante de impossibilidades, precisando desta fé que remove montanhas. Abençoa, dá, Senhor Jesus, o teu Espírito para aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo. O Senhor prometeu, dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o Senhor se referia ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque o Senhor não havia sido glorificado, mas o Senhor foi glorificado, o Espírito Santo foi enviado. Que então haja batismo no Espírito Santo sobre aquele que crê, como diz a Escritura, sobre aquele que te ama, por isso guarda a tua palavra. Renova, Senhor, os que têm a tua unção, a tua presença, o teu poder, e que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, faça dissipar as trevas. Quando vem a tua luz, as trevas se dissipam, elas não suportam. Então faça resplandecer a tua luz sobre nós, sobre este lugar, Senhor. Que tudo que condiz com as trevas se dissipe, sejam dissipadas. Haja capacidade para te buscar, ouvir a tua voz, aproximar-se de ti de todo o coração. O Senhor seja glorificado. Tudo o que fizermos tenha a direção do Espírito Santo, e assim eu sei que o Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Feche os olhos e cante com fé. Este é o meu respirar. Meu respirar. Cante teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito Vivendo em mim. Este é o meu pão. e este é o meu pão. Com mais fé, este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim, feita em mim. e eu E
sou. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante para Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão com as fé. Este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, Tua vontade feita em mim. levante as mãos e eu. Do nada sou. Eu nada sou sem ti. E eu. Perdido estou sem ti. Olha, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui e pedimos para que o Espírito Santo nos abençoe. O Espírito Santo nos dê, nos conceda a capacidade de te buscar, meu Senhor, para que a nossa vida aqui não seja em vão, pelo contrário, possamos encontrá-lo, ouvir a tua voz, te glorificar, receber crescimento espiritual, renovação de forças e os benefícios que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia em nome de Jesus. Se você tiver o inário, eu quero dar uma orientação. Nós vamos cantar uma canção. Tem no inário, é uma canção chamada Eu Te Agradeço, página 21. Se você tem inário, não tem mais inário aí não, né? Acho que não, né? Se você não tem inário, se você tem, abra na página 21. Vamos cantar essa canção para Deus. Depois eu vou dar uma orientação importante. Vamos cantar para Deus. Pelas vezes em que eu me perdi, O Senhor me achou. Pelos erros, os erros que eu cometi, o o Senhor perdoou. pelas vezes, Pelas vezes em que me entristeci, o Senhor me levou. o Senhor me alegrou. Pelas lágrimas, Pelas lágrimas que derramei, o o Senhor enxugou. Eu te agradeço. pelas vezes em que me enfureci, o Senhor me levou. o Senhor me levou. Nos momentos em que me afastei, O Senhor me encontrou. o Senhor me encontrou. Pelas vezes que quase As caí, vezes que quase o caí, Senhor me salvou. e o Senhor me salvou. Eu te agradeço. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, De ser feliz. ser feliz, humildemente. Eu te agradeço. Eu te agradeço Por estar vivo, por estar vivo, por existir. por existir. Eu te agradeço. Eu te agradeço
ter certeza por ter certeza que a liberdade que a liberdade pode existir. pode existir. Eu te agradeço Eu te agradeço pela esperança pela esperança que me dá forças que me dá força de prosseguir. de prosseguir. Corre comigo este caminho, Este caminho neste e nesse instante estar aqui. estar aqui. Novamente eu te agradeço Eu te agradeço por esta chance esta chance de ser feliz, de ser feliz. humildemente. Humildemente Eu te agradeço eu te agradeço por estar vivo, por estar vivo, por existir. por existir. Eu te agradeço Eu te agradeço por ter certeza por ter certeza que a liberdade que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança pela esperança que me dá forças que me dá força de prosseguir. de prosseguir. Por vir comigo Por vir comigo neste caminho, neste caminho e nesse instante estar aqui. estar aqui. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 116. Salmo 116. De ler, nós já estamos orientando as pessoas a respeito do que vamos fazer aqui nesse último mês do ano de 2019. Agora em dezembro, do dia 8 até o dia 15 de dezembro, uma semana, nós vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, lá na Índia, na igreja na Índia, lá na igreja em Moçambique, nós teremos uma semana especial da gratidão. Uma semana em que, em todas as reuniões, nós vamos separar um momento especial para expressarmos a Deus a nossa gratidão. A gratidão, ela tem um peso muito grande diante de Deus, assim também como a ingratidão. Você já deve ter ouvido falar a respeito de 10 leprosos, né? Jesus encontrou-se com 10 leprosos, eles queriam evidentemente serem curados, e Jesus o que fez? Deu uma ordem para eles, dizendo: vai lá e apresenta-te ao sacerdote, oferece a oferta pela purificação conforme a lei de Moisés. Por quê? Porque quando alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa, por lei, ela tinha que abandonar a convivência da sua família e da cidade. Ela não podia de forma alguma ficar na cidade. Elas eram enviadas para cavernas fora da cidade e lá tinham que conviver, leproso no meio de leprosos. Se a pessoa aparecesse na cidade, ela era apedrejada. Ela podia ser apedrejada por qualquer um. Por quê? Porque as pessoas, evidentemente entendendo que a lepra, em muitos casos, era contagioso, não podia voltar, não podia ficar na cidade. Então, alguém curado de lepra, ele tinha que primeiro se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria examiná-lo, ver se ele estava curado. Ele fazia uma oferta pela purificação, conforme a lei de Moisés, e o sacerdote o autorizava a voltar para o convívio da sua família. Então Jesus deu essa ordem, que só poderia ser seguida por quem estava curado. E eles creram, eles tiveram fé. E os 10 saíram para obedecer a ordem de Jesus. No meio do caminho, diz a Bíblia, todos eles foram curados. Os 10 foram curados.
mas apenas um teve a capacidade de voltar para agradecer. E Jesus então perguntou: ora, não foram os 10 que foram curados? E isso ficou na Bíblia, porque Jesus enfatizou: os 10 não foram curados? Só um teve capacidade para voltar e agradecer, e aquele que demonstrou gratidão, ele não apenas foi curado, mas ele foi beneficiado em muitos aspectos da vida. Por quê? Por causa da sua gratidão. Então Deus vê quando existe gratidão, e Deus também vê quando existe ingratidão. A gratidão, ela tem um peso diante de Deus, porque quando nós temos capacidade de expressar a nossa gratidão, isso, além de glorificar a Deus, nos abençoa muito mais. Quando existe ingratidão, a pessoa perde muito com Deus, porque a ingratidão, ela também tem um peso diante de Deus. O povo de Israel, por exemplo, eles eram escravos e passaram mais de 400 anos escravizados, humilhados, dentro da lama. A vida era dentro da lama, praticamente, para construir tijolos, para construir as coisas no Egito. Deus se manifestou para aquele povo, libertou aquele povo do Egito e os levou para o deserto, para conduzi-los à terra prometida. O que havia por parte de muitos deles, e por isso eles não entraram na terra prometida? Havia incredulidade? Sim. Havia rebeldia? Sim. Mas havia também uma ingratidão, porque a maioria deles não tinha capacidade de demonstrar a gratidão a Deus pelo que ele fez. Pelo contrário, quando acontecia uma dificuldade, a primeira coisa que eles faziam era se levantar contra Moisés e contra Deus, e diziam: Moisés, para que viemos para cá? Para que você nos trouxe para cá? Para morrer aqui? Então, a incredulidade, a rebeldia e uma ingratidão tremenda no coração. Deus não se agradou daquele povo. Então, existe a gratidão em relação às pessoas, ao ser humano, pessoas para com pessoas, e existe a gratidão nossa para com Deus. Existem pessoas que elas são extremamente ingratas, muitas das vezes com as pessoas, e se elas são ingratas com as pessoas, elas também são ingratas com Deus. Existem pessoas que às vezes elas têm gratidão para com as pessoas, mas elas não têm nenhuma gratidão para com Deus. Então a ingratidão, ela tem um peso muito grande. A Bíblia, quando fala sobre ações de graças significa atitudes que demonstram essa gratidão. Então, o que nós vamos fazer? Nós já estamos explicando sobre isso nas mensagens, na internet. Nós estamos nos preparando para isso. Então, do dia 8, desse último mês do ano, do dia 8 até o dia 15, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Na segunda-feira faremos as orações que fazemos, o objetivo das reuniões. Mas nós vamos separar ali na segunda-feira um momento especial para agradecer a Deus. Quarta-feira, sexta-feira, no domingo. Então, do dia 8 até o dia 15, nós vamos dedicar aquela semana para expressarmos, acima de tudo, a nossa gratidão para com Deus, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele há de fazer. Você sabe que quando as pessoas são ingratas em relação a pessoas, elas perdem muito e acabam colhendo, inclusive, muita coisa ruim para as suas vidas, porque elas não têm gratidão para com as pessoas. Tem filhos que são extremamente ingratos em relação aos seus pais. Tem filhos que os pais lutaram com todas as forças por eles. Eles não têm a mínima gratidão pelo que os pais fizeram por eles.
Então você olha a vida desses filhos, e você vê que a vida deles é muito ruim, e vai ser ruim, e vai permanecer ruim, porque a ingratidão, ela traz muitos prejuízos, e isso se referindo à ingratidão de pessoas para com pessoas. Agora você imagina a ingratidão para com Deus. Então Jesus, naquele episódio, o que ele fez? Ele ficou claro na Bíblia. Jesus perguntou para o único que voltou. Ele disse: ora, não foram os 10 que foram curados? Apenas um teve capacidade de voltar? Isso ficou na Bíblia, para a gente entender que Deus vê a gratidão, mas Ele também vê a ingratidão. Ele pesa as duas coisas, e quando existe ingratidão, isso traz muitos prejuízos para a vida das pessoas. É só você verificar aquelas pessoas que não têm gratidão nenhuma, não são apenas filhos para com os pais. Tem pessoas que foram ajudadas, beneficiadas, abençoadas por outras pessoas de alguma forma, e elas, com o passar do tempo, elas demonstraram que não existe gratidão nenhuma em relação àquelas pessoas que as abençoaram, as ajudaram. Ora, então tem que existir gratidão da nossa parte em relação às pessoas, mas tem que existir gratidão em relação a Deus, sobretudo a Deus. Nós temos que ser gratos com as pessoas, claro. Vem alguém, nos abençoa, nos ajuda, de alguma forma, ainda que da maneira mínima que possa ser. Nos abençoou, nos ajudou, nos beneficiou. Nós temos que demonstrar gratidão para com as pessoas. Agora, a nossa gratidão para com Deus tem que ser, evidentemente, muito maior. E existem muitos cristãos que, inclusive, amarram as suas próprias vidas, impedem que Deus os abençoe muito mais ainda, porque eles são como aqueles 9 leprosos. Eles foram, muitas das vezes, beneficiados, mas eles não vivem com aquele espírito de gratidão para com Deus. O povo de Israel no Egito, no deserto, a maioria deles reclamavam de tudo, reclamavam absolutamente de tudo, e Deus então foi se irando. Havia, eu repito, incredulidade neles, claro, havia um espírito de rebeldia, claro, mas havia uma ingratidão tremenda dentro deles, porque eles, na maioria das vezes, eles não diziam graças a Deus, Deus nos tirou do Egito, aquele lugar de sofrimento. Ele fazia o contrário. Era só aparecer uma dificuldade, eles abriam a boca e diziam: aí Moisés, por que nos trouxe para cá para morrer aqui? Então era melhor morrer lá. Então esse espírito de ingratidão que havia dentro deles pesou muito. A Bíblia fala que pesou muito, e pesou muito. Então vamos ler aqui o Salmo 116, depois eu vou ler o Salmo todo, mas agora eu quero ler 3 versículos. Versículo 12. Todo o Salmo 116, ele fala, o título já diz, Salmo de ações de graças. E o que são ações de graças? São atitudes que demonstram a nossa gratidão. Então, olhe um pouquinho para mim. Nós podemos demonstrar a nossa gratidão através da oração, que nós podemos orar e agradecer a Deus por tudo. Nós podemos expressar nossa gratidão através das nossas confissões. Você pode confessar as suas gratidões para com Deus. Você pode demonstrar sua gratidão para com Deus através do seu testemunho. O seu testemunho servir como uma demonstração de gratidão para com Deus, quando você relata, inclusive, o que Deus fez, tem feito por você para outras pessoas. Essa também é uma maneira de demonstrar gratidão. Nós podemos demonstrar gratidão através das nossas ofertas.
Nós podemos demonstrar gratidão através do nosso trabalho, do nosso serviço para com Deus. Então, existem várias maneiras de expressarmos a Deus a nossa gratidão. Então, o Salmo 116, versículo 12, o salmista faz uma interrogação, dizendo: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Amém? Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, nós podemos, e na vida, nós somos, seremos, alguns mais, outros menos, nós seremos beneficiados por pessoas que em determinado momento elas nos abençoaram, nos ajudaram de alguma forma. Então existem os benefícios que vêm dos homens, que vêm de outras pessoas, que vêm do ser humano para com o ser humano. Você pode, muitas das vezes, calcular os benefícios que recebeu por parte de outras pessoas. Aqui o salmista está se referindo aos benefícios que veio de Deus. Ele disse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, o que darei ao Senhor? Então, quando nós verificamos, evidentemente, com o coração grato, porque tem gente que não tem gratidão nenhuma, tem gente que foi curado, que foi liberto, tem gente que estava entre a vida e a morte, tem gente que recebeu de Deus grandes milagres, mas não tem nenhuma gratidão. Eu já vi gente que estava morrendo por uma doença incurável e foi curada por Deus. Depois não demonstrou nenhuma gratidão. Eu já vi pessoas que estiveram no fundo do poço na vida e Deus foi lá e colocou a mão, levantou a vida delas. Elas não tiveram nenhuma gratidão. Então, nós recebemos de Deus muitos e muitos benefícios. O fato de nós estarmos respirando, isso vem de Deus. O fato de você poder acordar, receber mais um dia de vida, ter a chance de mais um dia de vida, isso vem de Deus. Então, Deus enviou Jesus, Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Jesus foi dado como oferta pelos nossos pecados para que nós não perecêssemos eternamente. Então nós temos o direito à vida eterna por causa de Jesus, pelo que Ele fez. Nós temos e recebemos de Deus benefícios extraordinários todos os dias, todos os dias. Como é que nós vamos retribuir na mesma medida os benefícios que Ele nos concedeu? Nós não temos condições. Então a interrogação do salmista é esta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Por mais que você expresse com a sua oração a sua gratidão, por mais que você ore, por mais que você confesse sua gratidão, por mais que você procure testemunhar para os outros o que Deus fez por você, por mais que você faça ou viesse a fazer a obra de Deus e servir a Deus com a sua vida, trabalhar todos os dias para Deus com a sua vida, por mais que você faça ofertas para agradecer a Deus, por mais que você tente e procure expressar os seus benefícios, a sua gratidão em relação aos benefícios que Ele concede, ainda assim nós nunca vamos conseguir retribuir na mesma medida. O que o cristão verdadeiro, então, ele faz? Eu não tenho como retribuir na mesma medida todos os benefícios que Deus me tem concedido, mas eu vou, no meu empenho, no meu esforço, eu vou fazer por onde demonstrar com a força maior que eu possa a gratidão que eu tenho para com Deus. Então, retribuir na mesma medida ninguém consegue.
não há quem consiga. Mas o que Deus espera de nós? Ele espera que venhamos demonstrar a gratidão que existe no nosso coração com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho. Gratidão por tudo que Ele concede. Então, o salmista faz uma interrogação: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Você pode ser beneficiado por alguém, e você pode, na mesma medida, retribuir o que a pessoa fez por você. É possível, é possível. É possível retribuirmos para outra pessoa, ou outras pessoas, o que elas fizeram por nós? É possível. E é possível que você consiga até retribuir de uma maneira maior o que alguém fez por você. Mas em relação a Deus, não, em relação a Deus nós não temos condições. Não há condições de nós retribuirmos na mesma medida o que Ele fez por nós. O que então fazemos? Nos empenhamos. Essa é a visão do cristão. Eu vou me empenhar com todas as forças para demonstrar para Deus toda a gratidão que eu tenho para com Ele. E isso de todas essas formas, de todas essas maneiras. Então existem cristãos que eles deixam de ser abençoados na vida, porque muitas das vezes eles não têm um espírito de gratidão. Eles não têm. Ora, se as pessoas, em relação às outras pessoas, elas acabam prejudicando as suas vidas, elas acabam colhendo, inclusive, frutos ruins, porque elas foram beneficiadas, ajudadas, mas elas não têm gratidão nenhuma. Veja aqueles filhos que os pais lutaram com todas as forças por eles, para abençoá-los, para ajudá-los, para conceder a eles o melhor. Aí você vê aqueles filhos crescendo, eles não têm gratidão nenhuma. Existem filhos que tratam seus pais como se fossem nada. Existem alguns que, à medida que vê os pais envelhecendo, eles às vezes querem tratá-los como se eles não tivessem nenhum valor. Isso aí acontece em abundância, infelizmente. Esses filhos, inclusive dessa forma, agindo dessa maneira, eles vão inclusive amaldiçoando as suas vidas. Então tem gente que vai amaldiçoando a própria vida por causa do espírito de ingratidão que existe no coração delas. Então é muito importante que você que nós tenhamos gratidão para com as pessoas que nos beneficiaram. E é possível retribuirmos da mesma forma e até de uma maneira maior o que outras pessoas fizeram para conosco, porque ser humano para com o ser humano. Agora a pergunta não é essa: o que eu darei a Deus por todos os benefícios para comigo? Eu não tenho condições de retribuir na mesma medida o que Ele fez por nós, os benefícios que Ele nos tem concedido. Mas o que eu faço então? Eu vou, como cristão que tem gratidão no coração, eu vou me empenhar para que com todas as minhas forças eu consiga demonstrar para Deus a gratidão que eu tenho para com Ele. O leproso foi curado junto com os outros. Foram 10 os que foram curados. E ele viu os 9 indo embora, sem nenhum espírito de gratidão no coração. Ele, evidentemente, não conseguiu retribuir o que Jesus fez na medida que fez. Ele estava como os outros. Você sabe, naquela época, hoje eu não sei, hoje é diferente, mas naquela época a grande maioria das pessoas morriam por causa da lepra. A lepra era um dos problemas mais graves que havia naquela época. Então ele conseguiu retribuir na medida o que Jesus fez por ele? Não conseguiu, mas ele voltou. Voltou para quê? Ele voltou para agradecer. Ele voltou para expressar a gratidão que ele teve
pelo fato de Jesus o ter curado da lepra, ele fez o seu esforço com o objetivo de expressar a sua gratidão. É exatamente o que nós podemos fazer. O que eu posso fazer para expressar para Deus toda a gratidão que existe dentro do coração? Eu posso orar e na minha oração agradecer. Eu posso confessar, com os meus lábios eu confessar a gratidão que eu tenho para com Ele. Eu posso testemunhar para outras pessoas o que Deus fez na minha vida. Eu posso cantar, eu posso louvar a Deus para expressar minha gratidão. Eu posso usar a minha vida a serviço de Deus. Eu posso expressar a minha gratidão através das ofertas. Eu posso expressar a minha gratidão de várias maneiras. O cristão verdadeiro, o que ele faz? Com as suas atitudes, com a sua vida, com os meios pelo qual ele pode expressar a sua gratidão, ele se empenha para agradecer a Deus e demonstrar a sua gratidão. O salmista disse, que darei, versículo 12, ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação significa, por um lado, desfrutar e agradecer a Deus por todas as bênçãos espirituais que Ele nos concede. Nós podemos ser abençoados fisicamente, você pode ser abençoado sua vida familiar, sua vida sentimental, sua vida profissional, você pode ser abençoado fisicamente, você pode ser abençoado espiritualmente. Então, existem inúmeras bênçãos, que elas são bênçãos direcionadas para o nosso aspecto espiritual, para o aspecto espiritual da nossa vida. O que é tomar o cálice da salvação? Por um lado, é desfrutar dessas bênçãos espirituais e agradecer. As bênçãos espirituais que desfrutamos aqui e aquelas eternas. Então, nós podemos ser muito abençoados espiritualmente enquanto estamos aqui, além das bênçãos que Deus reservou para a vida eterna. Você pode não apenas receber a certeza da salvação, que é a vitória mais importante. A certeza da salvação é essa grande bênção que Jesus veio trazer. Mas nós podemos ser, além de recebermos a certeza da salvação, nós podemos ser abençoados espiritualmente de várias maneiras enquanto estamos aqui, além das bênçãos espirituais eternas que Ele nos prometeu. Então, o salmista diz, o que darei? Aqui ele está falando, o que eu darei? O que eu posso dar para Deus por todos os benefícios que Ele fez, que Ele tem me concedido? Nós não temos como devolver na mesma medida, impossível. Lembre-se que ser humano para com ser humano. Você pode devolver, retribuir na mesma medida e numa medida até maior o que alguém fez por você. Tem gente que num momento de dificuldade na vida passou fome e teve alguém para ir lá e estender a mão. Tem gente que em determinados momentos da vida passou por uma determinada situação e foi ajudado por alguém. Você pode devolver na mesma medida e até mais o que alguém fez por você, pessoa para com pessoa. Agora, em relação a Deus, nós temos que ter essa consciência. Nós não temos como devolver na mesma medida o que Ele nos concede. Nós não temos condições. Mas como cristãos, eu vou fazer todo o esforço, todo o possível, para demonstrar a Deus a gratidão que eu tenho para com Ele em relação ao que Ele tem feito por mim. Depois o salmista diz, tomarei. Está falando de receber. Primeiro ele fala sobre dar. O que eu posso dar? É uma interrogação, depois ele diz, eu tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação significa, acima de tudo isso, desfrutar
e agradecer por todas as bênçãos espirituais que Ele nos concede. A vida eterna, a certeza da salvação e todas as bênçãos espirituais. Nascer do Espírito Santo é uma bênção espiritual. Receber o batismo no Espírito Santo é uma bênção espiritual. Então existem inúmeras bênçãos espirituais. Como cristãos, nós devemos desfrutar disso e agradecer por isso. Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar é diferente de orar. Então, quando nós oramos, olhe para mim, por favor. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, conversando com Deus. Quando a Bíblia fala sobre invocar, está falando sobre bradar, sobre clamar, sobre gritar. Então, quando se fala sobre, por exemplo, invoca-me no dia da tua angústia, é como se Deus estivesse dizendo: grite por mim no dia da tua angústia. Invoca-me e eu te responderei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não conhece. Então, uma coisa é orar. Orar é falar com Deus, você conversar com Deus. Existem momentos na vida que nós temos que invocá-lo. Então, o invocar tem a ver com clamar, tem a ver com bradar, tem a ver com gritar por socorro. Porque o salmista quis dizer: eu vou tomar o cálice da salvação, vou desfrutar e agradecer por todas as bênçãos espirituais que Ele me concede e vou invocar o nome do Senhor. Ou seja, eu vou continuar fazendo desse Deus o meu socorro, porque invocar tem a ver com gritar, tem a ver com clamar, é diferente de orar. Depois ele diz, então, versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, o que é cumprir votos para com Deus? Cumprir votos significa cumprir aquilo que nós propusemos, aquilo que nós prometemos, aquilo que nos comprometemos a fazer. Então, existem muitas coisas na vida e existem várias maneiras pela qual a gente se compromete com Deus. Eu me comprometi a pregar a verdade. Deus, eu vou pregar a verdade. O pastor, por exemplo, ele fez um voto com Deus. Aconteça o que acontecer, esse pastor tem que pregar a verdade. Quando ele prega, continua pregando, ele está cumprindo com Deus um voto. Ele se comprometeu a pregar a verdade, ele se comprometeu a fazer aquilo que é certo diante de Deus. Ele fez um voto com Deus. Então, o salmista está dizendo: eu cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Cumprir os votos significa isso. Significa você cumprir com Deus tudo aquilo que você se comprometeu a fazer. Eu fiz um voto de seguir Jesus fielmente. Eu fiz um voto de seguir Jesus e não deixá-lo jamais. Você fez um voto. Você se comprometeu. Você assumiu um compromisso com Ele. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar seguindo Jesus. Eu fiz um voto de servir a Deus. Você fez um compromisso com Deus. Eu fiz um voto de servir a Deus por todos os dias da minha vida. O que isso significa? Você assumiu um compromisso com Deus. Você deve então seguir e cumprir o que você propôs com Deus. Então, muitas são as pessoas que muitas das vezes, por falta de um espírito de gratidão, elas deixam de ser abençoadas na vida. Muitas são as pessoas que são abençoadas e elas não dão nenhum valor ao que receberam.
Deixe-me ler o Salmo todo aqui agora, por favor. Começando do versículo 1. Ele disse: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Isso aqui é um voto, né? É um salmo de ações de graça, mas aqui entra um compromisso com Deus. O salmista está dizendo: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu vou fazer desse Deus o meu socorro, Ele vai ser o meu socorro enquanto eu viver. E disse: laços de morte, aí entra um testemunho. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Invoquei. Ele estava gritando por um socorro. Livra-me a alma. O Senhor, compassivo e justo, versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Aí vem um outro testemunho, uma outra afirmação. O Senhor vela, Ele tem cuidado pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. O testemunho. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Ali ele fala de um momento de tribulação, a sua alma estava aflita, mas ele falou consigo mesmo. O salmista está dizendo: eu falei comigo mesmo, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, desfrutar e agradecer por todas as bênçãos espirituais. E invocarei o nome do Senhor. Vou gritar e continuar fazendo desse Deus o meu socorro. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. E invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém. Amém? Então, se você quer, inclusive, ser mais abençoado espiritualmente, o que você deve fazer? Você deve se preparar para isso. Então, nós vamos ter uma semana especial para expressar a Deus a nossa gratidão. Você tem condições de vir na segunda-feira, sobretudo por causa disso, eu venho. Você tem condições de vir na quarta-feira, eu venho. Você tem condições de vir na sexta-feira, eu venho. Você tem condições de vir no domingo, eu venho. Então, eu vou dedicar, não é que a gente só deve agradecer naquele dia, naquela semana específica, não. Mas é uma semana especial. Então eu vou aproveitar para expressar de uma maneira muito mais forte a minha gratidão para com Deus. Então, tem condições de vir nos dias da semana para isso? Tem. Então, segunda-feira a gente ora para a vida profissional e financeira. Tudo bem, nós vamos fazer. Mas vamos separar um momento na reunião para expressar gratidão. Quarta-feira, sexta-feira, ter oração de libertação, família, mas nós vamos separar aquele momento especial para expressarmos a Deus a nossa gratidão. E no dia 15, nós vamos ter o dia principal, o último dia dessa semana especial.
Se você, evidentemente, que tudo que nós fazemos para Deus e fizermos tem que ser de todo o coração. Se você vier de todo o coração. Se você, eu não posso vir todos os dias durante a semana, mas eu vou ver o dia que eu posso vir, mas no domingo, não posso vir dia nenhum durante a semana. Mas no dia 15, nós vamos ter uma reunião especial voltada para esse objetivo. Para quê? Para que venhamos expressar a nossa gratidão e espiritualmente sejamos ainda mais abençoados. Abra a sua Bíblia, deixa eu só ler aqui. Lucas. A nossa atitude em expressar a gratidão, ela tem uma importância muito grande. Lucas 17:11. Esse é um exemplo claro de que Deus presta atenção quando existe gratidão, quando não existe. Lucas 17:11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Quer dizer, eles tiveram fé para pedir, para buscar um milagre, como tem muita gente que tem fé para orar, para querer ser abençoado. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora glorificado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, tá certo? Samaritano, um povo que sempre foi desprezado pelos judeus, considerado pelos judeus um povo inferior. Um povo inferior. Os judeus sempre consideraram os samaritanos um povo inferior. Então, quando a gente vê que a Bíblia diz que este era samaritano, é porque a Bíblia quer enfatizar que aquele ali era de um outro lugar. Este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele não só foi curado da sua lepra, mas ele foi muito mais abençoado. Por quê? Porque ele teve a capacidade de voltar para dar glória a Deus e agradecer. Ele voltou para isso. Ele voltou para isso. Então, o que você deve colocar no coração? A gratidão, ela também abre portas maiores para que sejamos abençoados na vida. Você abençoa alguém, ajuda alguém, beneficia alguém, e aquela pessoa, ainda que ela não conheça a palavra de Deus, mas ela demonstra uma gratidão muito grande para com o que você fez. Ela, sem saber ou não, ela está abençoando a vida dela, porque ela tem gratidão. Você abençoa alguém, ajuda alguém, depois a pessoa demonstra que não tem gratidão nenhuma pelo que você fez. Aquela pessoa, de certa forma, ela vai trazer consequências ruins para a vida dela, porque ela não tem gratidão. Ora, se a ingratidão e a gratidão têm uma importância em relação às pessoas para com pessoas, imagine a gratidão para com Deus. Então, o que você deve fazer? Lembrar-se disso e verificar, inclusive desde já, a partir de hoje, será que eu tenho sido grato a Deus pelo que eu
pelo que Ele tem me concedido. Em cristãos que às vezes eles vão se alimentar, almoçar, jantar, comer. Eles não têm a capacidade de agradecer o que Deus, o que tem sobre a mesa. Alguns às vezes até reclamam. E eles esquecem que tem um montão de gente passando fome. Tem gente que reclama da roupa que tem para vestir, reclama da casa que tem para morar, reclama da cama, reclama do trabalho que tem, reclama disso, reclama daquilo. De repente a vida amarra mais ainda. Aí eles ficam, isso cristãos, eles ficam se perguntando por que Deus não os abençoa mais, porque eles não têm a capacidade de agradecer por aquilo que Deus tem dado a eles. Então, se você tem sido grato, lembre-se que isso tem uma importância muito grande. Você deveria se empenhar para ter uma gratidão muito maior. Se você não tem sido grato, você precisa aprender, lembrar-se disso. Por quê? Porque essa tem uma importância muito grande. Então, eu quero fazer oração, nós podemos agradecê-lo por nossas orações, nossas confissões, pelo nosso testemunho, pelo nosso trabalho, pela nossa vida. Nós podemos agradecê-lo pelo nosso serviço, nós podemos agradecê-lo também através das nossas ofertas. Permaneça de pé e vamos buscar a presença de Deus. Digno, Ó digno, digno és, Jesus. digno de louvor. Adoração e poder. Digno. Ó digno. Digno de louvor. Digno de adoração e poder. Grande amor. Grande. Se renova. Cada manhã. Fiel e grande. Fiel e grande. Se renova. Cada manhã. Fiel e grande. Fiel e grande. Se renovam todos. Cada manhã. Fiel e grande. Fiel e grande. Digno, ó digno é Jesus. Digno de louvor. De louvor, adoração e poder.
Feche os olhos, por favor. Esqueça-se de tudo lá fora e busque a Deus. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Sem Ele, nada temos, nada somos. Sem Ele, a nossa vida não tem sentido, não tem motivo. Muitas são as pessoas que não o têm como Deus, que não tem sua presença, que não tem a sua graça, a sua presença, e vivem uma vida sem sentido, vivem vazias. Assim vivíamos também, até que a misericórdia dele recaiu sobre nós, até que a sua graça veio sobre nós. O Espírito Santo revelou Jesus no nosso coração. O Espírito Santo nos iluminou e nos fez entender que só Ele poderia nos salvar, que só o Senhor Jesus, que morreu por nós, é que poderia nos salvar e que pode nos salvar. Digno é Ele que entregou-se por nós. Digno é o Senhor que derramou o sangue por nós, que morreu por nós, que sacrificou-se por nós. Te glorificamos, Senhor Jesus. Te exaltamos. Cremos que o Senhor está assentado à direita do Deus Pai glorificado, mas cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio através do Espírito Santo. Por isso, aceite nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, a expressão não apenas dos nossos lábios, mas que sai do fundo do nosso coração. Aceite, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Venha com a tua presença, meu Deus. Ela produz vida em nós. Ela nos traz a plena certeza de que nós não estamos sozinhos, de que maior é o Senhor que está em nós do que tudo que há neste mundo. Oh, meu Deus, seja glorificado o Senhor, seja exaltado. Digno é o Senhor Jesus, o único que foi digno de abrir o livro, o único que poderia morrer por nós,
Ah, nós te adoramos, nós te exaltamos. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem a tua presença, Senhor? Nada temos, nada podemos sem ti. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e envolva, meu Deus, envolva aqueles que te adoram, aqueles que te buscam, aqueles que de todo o coração estão expressando a ti o seu louvor, a sua adoração. Espírito Santo, envolva essas pessoas, envolva as suas vidas, envolva seus corações. Revela, Espírito Santo, Jesus para aquele que ainda não o conhece. Levanta, Senhor, aqueles que precisam se levantar. Convença do pecado, da justiça, do juízo quem ainda não foi convencido. Regenera aqueles que não foram regenerados, mas que estão arrependidos no coração e que estão te buscando agora, que querem tornar-se uma nova criatura. Dá, Senhor Jesus, o teu Espírito para aqueles que te amam e querem se tornar testemunhas verdadeiras do Senhor, e que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. Adore a Ele, receba a presença dEle, receba a presença de Deus, receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Seja abençoado, esqueça-se de tudo e adore a Deus, e seja fortalecido, fortalecida pela presença do nosso Deus, pela presença do Espírito Santo. Você que tem o batismo no Espírito Santo, adore em outras línguas, para que haja edificação espiritual. Adore-o de todo o coração, glorifique a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ó, engrandecido seja, Senhor, o teu nome, exaltado seja, Senhor, o teu nome. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós confessamos mais uma vez: tu és o nosso Deus, o único Deus, o único digno de ser glorificado e de ser exaltado. Aceite o nosso louvor. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para te glorificar, para te adorar, para engrandecer, Senhor, o teu nome, e confessarmos mais uma vez que o Senhor é digno e o Senhor é o nosso Deus. Se renova